Caríssimos irmãos e irmãs, encarnados e desencarnados, meu cordial bom dia. Nesta linda manhã de domingo, 27 de junho de 2021, damos início à nossa reunião pública. Assim, saudamos a todos com muita alegria. Sejam todos bem-vindos a este abençoado oásis, a esta Santa Casa Espírita, Culto Pedro. Sintam todos fraternalmente abraçados, fraternalmente acolhidos. Vamos à leitura do capítulo 79, intitulado A Cada Um, extraído do livro Caminho, Verdade e Vida, de Emmanuel, psicografado por Chico Xavier. A cada um. De modo geral, quando encarnados no mundo físico, apenas enxergamos os aleijados do corpo, os que perderam o equilíbrio corporal, os que se arrastam penosamente no solo, suportando escabrosos defeitos. Não possuímos suficiente visão para identificar os doentes do espírito, os coxos do pensamento, os aniquilados de coração. Onde existissem somente cegos, acabaria a criatura perdendo o interesse e a lembrança do aparelho visual. Pela mesma razão, na crosta da Terra, onde a esmagadora maioria de pessoas se constituem de almas paralíticas, no que se refere à virtude, raros homens conhecem a desarmonia de saúde espiritual que lhes diz respeito, conscientes de suas necessidades incontestas. Infere-se, pois, que a missão do Evangelho é muito mais bela e mais extensa que possamos imaginar. Jesus continua derramando bênçãos todos os dias. E os prodígios ocultos, operados no silêncio do seu amor infinito, são maiores que os verificados em Jerusalém e na Galiléia. Porquanto os cegos e leprosos curados, segundo as narrativas apostólicas, voltaram mais tarde a enfermar e morrer. A cura de nossos espíritos doentes e paralíticos é mais importante, porquanto se efetua com vistas à eternidade. É indispensável que não nos percamos em conclusões ilusórias. Agucemos os ouvidos, guardando a palavra do apóstolo aos gentios. Imprescindível é que nos levantemos individualmente sobre os pés, pois há muita gente esperando as asas de anjo que lhe não pertencem. Emmanuel. Vamos preparar para a nossa prece, levando o nosso pensamento ao mais alto. Vamos aquietar os nossos pensamentos, o nosso coração, o espírito, e orar. Deus, Pai amoroso, misericordioso por natureza, Jesus, amado Mestre e companheiro de todas as horas, benfeitores espirituais, abnegados, trabalhadores, responsáveis por esta santa tarefa, agradecemos por esta oportunidade de oração, de reflexão e de estudo da doutrina espírita em conformidade com o Santo Evangelho de Jesus. Amado Mestre Jesus, dai a cura ou o lenitivo a todos os coraçõezinhos encarnados e desencarnados que comparecem hoje aqui em vossa presença. São coraçõezinhos feridos,
amargurados, doentes, amargando dores físicas ou espirituais. Mas que seja feito tudo segundo a vontade soberana do Pai Celestial. Estenda sobre todos nós, amado Mestre, seu manto de luz, seu manto de paz, de amor, nos sustentando, nos iluminando, nos norteando nesta caminhada diária em busca da nossa evolução espiritual. Aumentai a nossa fé para que possamos enfrentar com coragem e dignidade todas as nossas dificuldades, as nossas atribulações do dia a dia, as dores do crescimento. Rogamos, amado Mestre, que ilumine e dê sustentação à nossa querida irmã Irlena, encarregada da palestra desta manhã. Permaneça entre nós, amado Mestre, hoje, amanhã e para todo sempre, que assim seja. Dando sequência, eis o momento do passe, para o que convidamos, sugerimos, primeiro, a todos aqueles, caso queiram, coloquem um copo d'água para que seja fluidificado e convidamos os nossos amados e amadas passistas para que possam irradiar os mais sutis fluidos magnéticos em benefício daqueles que estão precisando.
Neste momento, convido a irmã Irlena, nossa querida dirigente desta grande família Couto Pedro, para que possa ministrar a palestra, cujo tema é Meia-idade e travessia ao encontro da esperança. Passo a palavra à nossa palestrante, Irlena. Obrigada, seu Cláudio. Bom dia, queridos, que tenhamos todos um abençoado dia. Vamos, então, dar início à nossa tarefa da manhã, fazendo a apresentação do nosso estudo. Vamos compartilhar aqui. Que essa manhã seja de bênçãos e reflexões, que a presença amiga e amorosa dos benfeitores seja sentida por todos nós. Convido vocês, companheiros, a fecharem os olhos e lembrarem de nossa casa muito querida. Vamos nos colocar diante dela, vamos entrando, vendo rostinhos conhecidos e amigos, cumprimentando a todos com imenso carinho e alegria. Nos dirigimos ao salão que está especialmente preparado para nos receber. A luz natural é de um encanto único. O ambiente está perfumado e está maior, ampliado, um imenso espaço para receber, acolher e tratar a todos nós. E também a muitos irmãos de diferentes regiões e condições. Vamos sentar, respirar lenta e profundamente, lembrando que estamos reunidos em nome do Cristo, numa casa de amor e trabalho, e isso nos dá uma grande alegria na alma. Sejam todos muito bem-vindos. Graças a Deus por estarmos aqui, graças a Deus por esta oportunidade. E envolvidos por essa onda de profundo bem-estar, vamos abrir os olhos, pedir e sentir o amparo do mais alto para iniciarmos a apresentação do estudo, que tem como tema Meia-idade, a travessia ao encontro da esperança. Esse tema é o título do capítulo 2 do livro Prazer de Viver, de Hermance Dufour, psicografado por Vanderlei Oliveira. Hermance começa a abordar o tema assim: pesquisas realizadas por instituições do nosso plano asseguram que aproximadamente 85% dos reencarnantes levam pelo menos a metade do tempo de suas reencarnações para começarem a identificar-se com seu planejamento pré-reencarnatório, isto é, com suas reais e mais profundas necessidades de aprimoramento espiritual. Um percentual muito alto de reencarnantes, que leva pelo menos a metade do tempo de suas reencarnações para começar a se identificar com o planejamento pré-reencarnatório, com suas questões ligadas ao melhoramento espiritual, porque reencarnamos com o objetivo de progredirmos, e para alcançarmos esse objetivo, somos nós que fazemos o planejamento pré-reencarnatório, claro que com a assistência do mais alto. Vamos ao Livro dos Espíritos, na questão 258, quando Kardec pergunta: quando na erraticidade, antes de começar nova existência corporal, tem o espírito consciência e previsão do que lhe sucederá no curso da vida terrena? E os espíritos respondem: ele próprio escolhe o gênero de provas por que há de passar, e nisso consiste o livre-arbítrio. Só para lembrar, erraticidade é o estado em que o espírito se encontra nos intervalos entre as reencarnações. Enquanto houver a necessidade de reencarnação, seja em que mundo for, como desencarnado, ou seja, sem corpo material, nesses intervalos entre uma e outra existência material, nos encontramos na erraticidade, sendo considerados espíritos errantes. E na erraticidade, o espírito percebe o que lhe falta para ser mais feliz,
e procura os meios de alcançar essa felicidade, planejando sua nova existência num corpo material. Essa questão está dentro do subtítulo Escolha das Provas, e é muito interessante entendermos o contexto em que se dá essas escolhas. Mas voltando a irmãs, nós escolhemos e planejamos nossa reencarnação com pontos necessários ao nosso aprimoramento espiritual. Mas levamos a metade do tempo para nos darmos conta ou para percebermos o que de fato importa na nossa caminhada evolutiva. Então, na meia-idade, atravessamos crises de intensa reavaliação da existência. É um fenômeno natural do amadurecimento do ser. Valores e crenças são revistos. O tempo parece tomar uma outra dimensão. Conceitos são repensados, certezas de antes são questionadas, por nós mesmos, claro. É uma fase mais reflexiva, em que, como espíritos imortais que somos, nossas questões, nossas vivências de ordem espiritual regulam esse autoencontro na meia-idade. E Hermance diz que, independente de quaisquer variáveis, esse ciclo da existência é marcado por uma crise sem precedentes. E aqueles que permanecem adormecidos, como Hermance diz, nas poltronas cômodas da zona de conforto, essa crise sem precedentes vem de fora, através das perdas, das doenças, das provas. Mas aqueles que vêm na busca do autoconhecimento, nas reflexões íntimas, essa crise chega como angústia e depressão, mas que estimulam, que despertam um cuidado maior de si mesmo e de suas escolhas. É nessa aparente desordem, nessa espécie de tormento que será gestada a trilha de cada um. Nesse processo, oscilamos e aprendemos todo o tempo. Mas vejamos o que Hermance nos diz. O prazer de viver poderá surgir neste contexto como a mais ansiada das conquistas do ser em ascensão, desde que se tenha persistência em buscar algumas respostas a perguntas cruciais. Então, nesse momento difícil e solitário, porque se trata da nossa intimidade, do nosso mundo íntimo, sabem? Na reflexão mais profunda, nas lembranças e dores da tomada de consciência, Hermance aponta uma esperança. Diz que o prazer de viver pode surgir se conseguirmos responder a algumas perguntas fundamentais trazidas por ela, como por exemplo, quem somos nós? O que queremos da vida? Qual nossa missão prioritária diante da reencarnação? Para que vivemos? Como deixar de ser quem achávamos que éramos? Nesse mergulho íntimo, necessário, benéfico e também doloroso, podemos reencontrar o prazer de viver, apesar das nossas imperfeições, das nossas decepções, apesar de reconhecermos que não somos aquele ser idealizado por nós mesmos. Vamos, então, aprendendo a dar sentido à nossa existência, preenchendo o vazio que muitas vezes sentimos. E ela continua. Depois que o homem e a mulher fazem o trajeto básico das vitórias em família e na profissão, vem essa meia-idade e os devolve a si mesmos. A ocupação principal é a busca da vitória interior. A vida material demanda tempo. Escolha e formação profissional, constituição e manutenção de uma família, educação dos filhos, cuidado com os pais, os planos traçados, realizados ou não, o corre-corre para darmos conta de inúmeros compromissos assumidos. Tudo isso toma um bom tempo. Mas chega a hora de olhar para si mesmo, a hora do autoencontro, do amadurecimento. Chega a hora em que somos, como diz Hermance, devolvidos a nós mesmos.
É como se a vida nos impusesse um tempo próprio, dizendo: olha, agora ocupe-se de você mesmo, de sua conquista interior. Só que no exato momento em que tudo conspira para um renascimento, muitos desistem de avançar. Irmã-se afirma que esmagadora porcentagem daqueles que reencarnam gasta 2/3 de suas vidas se consumindo em atitudes e escolhas que tornarão miseráveis o último terço da reencarnação. Então, temos 85% dos reencarnantes gastando metade do tempo de suas reencarnações para começar a se identificar com o planejamento pré-reencarnatório. E a maioria esmagadora gastando 2/3 da vida se consumindo em atitudes e escolhas que tornarão miseráveis o último terço de sua reencarnação. Meus queridos, o tempo é muito precioso. É um recurso de muito valor para desperdiçarmos com coisas, com escolhas e atitudes que nos trarão ainda mais dor, que nos comprometerão ainda mais. Diante de afirmações como essas trazidas por Hermance, embasadas em pesquisas feitas nas instituições do plano espiritual, precisamos repensar nossas escolhas, nos fazer aquelas perguntas que foram sugeridas e buscar respostas. É o tempo de construir algo em favor de nós mesmos, da nossa própria paz. Criados para sermos felizes e superarmos as nossas provas, a reencarnação significa sublime endosso de Deus ao nosso recomeço. Nova chance para continuar. A oportunidade é concedida pelo Pai, mas o recomeço é com cada um de nós. Reencarnar é com Deus, renascer é conosco. Que lindo, não? Aqui está a chave para encontrarmos o prazer de viver. Somos os agentes do nosso próprio destino. Está em nossas mãos fazer escolhas olhando para um futuro que traga felicidade e paz. Mas não só esse futuro como encarnados daqui a 10, 30 ou 50 anos, mas pensar, agir e fazer escolhas olhando para o nosso futuro como espíritos reencarnantes em diversas experiências e vivências. Sabemos que o agora determina o depois. Então, que a cada amanhecer possamos renascer na busca do prazer de viver. Vamos ver o que Leon Denis nos fala na obra Depois da Morte, no capítulo 12, que tem como título O Objetivo da Vida. Ele começa falando que o alvo supremo é a perfeição. O caminho que a ele conduz é o progresso. Ele é longo e se percorre passo a passo. Que nossos destinos são idênticos. Não há privilegiados. Todos percorrem o mesmo caminho. E, através de 1000 obstáculos, são chamados a realizar os mesmos fins. Somos livres para acelerar ou diminuir nossa marcha. Todo resultado é proporcional ao esforço. E ele afirma: a vida atual é, então, a consequência direta, inevitável de nossas vidas passadas. Como nossa vida futura será a resultante de nossas ações presentes. Vindo animar um corpo novo, a alma traz com ela, a cada renascimento, a bagagem de suas qualidades e de seus defeitos, todos os bens e os males acumulados pela obra no passado. Assim, na sequência das nossas vidas, construímos com nossas próprias mãos nosso ser moral. Edificamos nosso futuro. Preparamos o meio onde devemos renascer, o lugar que devemos ocupar. Nosso ser moral é construído por nós mesmos, a partir do autoconhecimento, no esforço da renovação íntima, na aquisição de novos e bons valores, trazendo a cada renascimento
nossas conquistas e vivências acumulados ao longo de toda a existência. E assim continuaremos, levando adiante o que estamos aprendendo e construindo no agora, no presente, somando-se ao passado, tudo isso em construção do futuro. Cada centelha arrancada do foco divino, cada conquista sobre si mesma, sobre suas paixões, sobre seus instintos egoístas, proporciona-lhe uma alegria íntima, tanto mais viva quanto mais lhe tenha custado essa conquista. Nosso esforço no entendimento de quem somos e em quem queremos nos tornar é proporcional à nossa conquista e à nossa alegria. A alma é um mundo onde se misturam ainda as sombras e as claridades, e cujo estudo atento nos faz caminhar de surpresa em surpresa. Nos seus recônditos, todas as potências estão em germe, esperando a hora da fecundação para desabrochar em feixes de luz. Somos uma potência que precisamos identificar nossas forças e o amor que dormita em nós e fazer, meus queridos, brilhar a nossa luz. Sabendo, então, que a reencarnação significa sublime endosso de Deus ao nosso recomeço, é sempre bom pensar no que temos feito das oportunidades recebidas, do conhecimento adquirido, da crença que temos na doutrina espírita e o que representa isso em nossas vidas. Como espíritos imortais, como espíritas, sabemos que reencarnaremos inúmeras vezes e, para isso, desencarnaremos outras tantas. Para pensarmos um pouco sobre isso, vamos a esse livro Laços de Afeto, também de Hermance, através de Vanderlei Oliveira, que no capítulo 15 trata dos espíritas no além. Hermance fala que uma das tarefas desenvolvidas no plano espiritual é de ajudar os recém-desencarnados a se adaptarem a essa nova condição. Essa recuperação passa por estágios com diversas técnicas aplicadas e, entre elas, o aprendiz fala de sua experiência desencarnatória. E uma dessas experiências nos é contada como um drama comum a boa parte das desencarnações de nós, espíritas. Um desses aprendizes relata que tinha muitas informações doutrinárias, porém sem vivenciá-las, e que acumular conhecimento sem renovar o coração é o mesmo que nos mantermos desavisadamente à beira de enorme precipício que, ao menor descuido, arremessa-nos aos despenhadeiros da morte física e espiritual. Vejamos o que ele concluiu. A razão esclarecida, quando se dissocia do afeto elevado, é parceira da ilusão, adquirindo séculos de dor e enganos, que depois de muito sofrimento, servirão como buril do coração na conquista dos sentimentos nobres. Contudo, Deus não nos criou esse doloroso caminho. Nós o escolhemos. Precisamos desenvolver, aprimorar a razão, o conhecimento, mas sem deixarmos de lado o afeto, para evitarmos as desilusões conosco mesmo. E isso pode nos trazer sofrimento por muito tempo, mas como colocado por esse companheiro e por inúmeras outras mensagens recebidas, o sofrimento serve como despertamento na alma, serve como instrumento de transformação, serve como elemento educativo. Quantas vezes ouvimos que se não for pelo amor, será pela dor? Mas o companheiro nos lembra algo de fundamental importância. Deus não nos criou esse doloroso caminho. Nós o escolhemos. Ou seja, o sofrimento que passamos e tanto reclamamos tem causa em nós mesmos, nas nossas escolhas. O sofrimento não é imposto por Deus, é consequência de nossas infelizes escolhas. E ele continua nos contando, o companheiro, que a primeira grande decepção dele no além
Foi um encontro que teve com algumas companhias que o cumprimentaram com leviana intimidade e uma linguagem vulgar, mas que ele logo entendeu que se tratavam de velhas companhias de antigas condutas. Ele começa, então, a relatar a última experiência vivida. Fala que nos primeiros 5 anos de vida espírita, iniciada ainda na juventude, se dedicou ao estudo, ao trabalho, ao melhoramento moral, mas que ao ingressar no mercado de trabalho, abandonou a escola espírita. O tempo foi passando e, como ele mesmo disse, foi aprendendo a enganar a consciência com justificativas que dava a ele mesmo. E aí, traz em detalhes as fases da vida, o sofrimento pelo qual passou, como desencarnou e a que conclusões chegou. Vale muito a pena a leitura, porque nos abre os olhos, sabe, para muitas situações vividas por todos nós. E ao final desse relato, Irmã se pergunta ao Dr. Bezerra de Menezes qual o maior drama vivido pelos espíritas ao deixar a vida corporal. E ele responde: o maior drama daqueles que se internam na enfermaria do espiritismo não está na infeliz colheita de sofrimento aqui na vida extrafísica, mas sim no dia a dia da experiência terrena, quando recusam-se, na condição de doentes, a ingerir o remédio da renovação interior. Forte, bem forte. Nosso maior drama está na recusa do tratamento. Como doentes da alma que somos, precisamos da renovação interior. Como o Dr. Bezerra diz, o verdadeiro drama está em conhecer e nada fazer para melhorar-se. E diz mais, diz que o homem comum colhe amargos frutos na vida espiritual pelo desconhecimento. Mas os espíritas, quase sem exceções, afirma ele, experimentam sofrida amargura por muito conhecer. Por tudo isso, Dr. Bezerra nos lembra a proposta do Espírito Verdade que é: espíritas, amai-vos, este o primeiro ensinamento. Instruí-vos, este o segundo. E é nesse processo de aprendizagem do amor e da instrução que vamos descobrindo o prazer de viver. Prazer de viver é ter o coração preenchido de esperança. Com a esperança, tornamos-nos mais realizadores, espontâneos e menos racionais. A esperança, meus queridos, alimenta, alegra, fortalece nossa alma. A esperança move o mundo, nos impulsiona a realizar sonhos e a sermos mais leves. Prazer de viver é entender que a crise da meia-idade significa não só o desafio das descobertas dolorosas, mas, além de tudo, o convite da vida para tomarmos posse dos talentos e das vocações que se escondem no mundo inconsciente de nós mesmos. Na chamada crise da meia-idade, a vida nos convida a fazermos uso dos nossos talentos, a descobrirmos o que se encontra escondido em nós mesmos e que nem nos damos conta. Irmã se traz, nesse capítulo, uma fala do psiquiatra e psicoterapeuta Jung, que diz assim: inteiramente despreparados, embarcamos na segunda metade da vida. Damos o primeiro passo na tarde da vida. Pior ainda, damos esse passo com a falsa suposição de que nossas verdades e ideais vão servir-nos como antes. Mas não podemos viver a tarde da vida de acordo com o programa de sua manhã, pois o que foi grande pela manhã vai ser pouco à tarde. E aquilo que pela manhã era verdade, à tarde se tornará mentira. Jung fala da transitoriedade, das mudanças e transformações no pensamento e nas atitudes. Fala que na busca pelo prazer de ser e existir, aquilo que consideramos uma verdade desmorona. E que a maior perda de todas é a perda de quem achávamos que éramos, ou seja, é a morte da autoilusão.
E encarar isso, meus queridos, é sofrido. Nós temos sonhos, fazemos planos, desenvolvemos valores que ao longo do tempo se modificam, porque nós vamos modificando também. Então, o que antes fazia sentido, hoje já não faz mais, por sermos hoje, na tarde da vida, diferentes do que éramos na parte da manhã. Nossas verdades e ideais não servem como antes. Temos, então, crenças e valores repensados, expectativas frustradas, temos medo, culpa, questionamentos, mas tudo isso fazendo parte de um processo de amadurecimento. E essa fase é de grande desafio para nós, por estarmos entregues a nós mesmos. E por isso, algumas vezes, mesmo estando e convivendo com muitas pessoas, nos sentimos solitários. A travessia solitária da meia-idade só pode ser transposta de mãos dadas com a esperança. A esperança de que só existe um lugar para ser alcançado: a felicidade. A esperança, meus queridos, nada fazemos sem ela. Irmã se diz que quem atravessa a noite psicológica da desilusão trará sempre na alma certeza de que o melhor dos nossos dias nos aguarda. É a esperança renovada, é a certeza de um futuro muito melhor depois de ter percorrido o caminho em direção a nós mesmos. Mas ela alerta que exatamente por termos essa certeza é que não devemos ter pressa, porque nem sempre esse futuro entendido, visto, buscado é imediato. O processo do autoconhecimento, da desilusão de si mesmo, do amadurecimento espiritual que nos leva a um futuro melhor, passa necessariamente por etapas. E essa travessia pede calma e bom senso para sabermos escolher o momento certo para cada decisão. Essa travessia é solitária na medida em que precisamos descobrir quem somos e qual nossa missão aqui. O que de verdade faz sentido para nós que dizemos acreditar na doutrina espírita? O que essa crença nos leva a pensar e construir? Em que ela nos modifica? Segundo a doutrina espírita, nosso destino é chegar à perfeição e à suprema felicidade, mas para isso passaremos por inúmeras etapas. E a irmã se termina o capítulo lembrando Jesus. A lição da solidão foi o ápice da vida de Jesus no Calvário. Entregue à pesada cruz, na qual seria crucificado, carregou-a resignadamente, aceitando o alvitre da subida decisiva para o encontro com o divino. Irmã se diz que eles veem o Calvário de Jesus como roteiro de maturação espiritual. Embora com dor, logo a seguir vem a liberdade. É uma caminhada singular para cada um de nós, um convite intransferível para a aquisição da maior conquista das pessoas felizes e conscientes, que é o prazer de existir em plenitude com a vida. Meus queridos, podemos então pensar como encarnados essa meia-idade como um tempo do autoencontro, o tempo em que somos convidados a pensar nossa vida até aqui, e o que naturalmente traz um desconforto, um sofrimento, mudança de valores, novos olhares, mas que possibilitam alguma transformação. Podemos também pensar essa meia-idade como espíritos imortais que somos, ao longo de inúmeras reencarnações, representando para o espírito o amadurecimento desejado. A proposta da nossa casa este mês tem como tema central jovialidade e maturidade, plenitude da alma, e traz uma passagem que está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 12, que tem como título Sede Perfeitos. Essa passagem está no item 10, que é o homem no mundo, e diz assim: sede joviais, sede ditosos, mas seja a vossa jovialidade
a que provém de uma consciência limpa. Seja a vossa ventura a do herdeiro do céu, que conta os dias que faltam para entrar na posse da sua herança. Esse tema trazido, meus queridos, tem como objetivo nos fazer refletir sobre o estado da alma enquanto espírito imortal na conquista da jovialidade em qualquer idade na matéria e a maturidade que é a construção moral do espírito. Então, que possamos aproveitar com imensa alegria e gratidão o período da meia-idade como travessia ao encontro da esperança, ao encontro com o divino. Esperança e certeza em dias muito melhores para todos nós, com os corações renovados, entendendo e vivendo a força do amor em plenitude. Que assim seja. É isso, meus queridos, que possamos, então, cada vez mais refletir sobre a nossa vida, sobre a nossa postura no mundo como espíritos imortais que somos, que possamos, na busca do conhecimento do Evangelho, que nós possamos ir além, não só conhecer, mas também vivenciar, né? Esse é o nosso maior desafio. Aprender, conhecer, compartilhar, mas fazer tudo isso com imenso amor. Então, que todos nós estejamos cada vez mais abertos ao exercício desse amor. Um beijo, obrigada. Obrigada, seu Cláudio, pela ambientação, pela preparação, pelo apoio de todos. Obrigada, Lucas, pelo apoio técnico. Um abençoado e feliz dia a todos nós. Muito obrigado, Lena. Um feliz domingo para você também, a família. Obrigado pela palestra, muito rica em esclarecimento e ensinamento, e que servirão de base para as nossas reflexões neste domingo, né? E nos dias subsequentes. Muito obrigado. Vamos, então, à nossa prece de encerramento, né? Vamos pedir a todos que elevem os seus pensamentos ao Altíssimo. Vamos aquietar os nossos pensamentos, aquietar o nosso coração, aquietar o espírito e orar. Ó Deus Pai amoroso, a Jesus, nosso amado Mestre, os amigos espirituais, responsáveis por esta santa tarefa, expressar a nossa gratidão. Essa é a palavra, gratidão. Gratidão por esta oportunidade que se renova, por graça e misericórdia do Divino Pai Celestial. Aqui estivemos na presença do amado Mestre Jesus, neste momento de oração, neste momento de aprendizado, momento de bênçãos e reflexão. E por tudo isso somos gratos. Amado Mestre Jesus, que esse maravilhoso bem-estar, que nós tivemos na sua presença, possa ser estendido a todos aqueles companheiros e companheiras que não puderam comparecer, que não puderam participar dessa palestra. Todos aqueles irmãos e irmãs
que se encontram enfermos, em suas residências, hospitais, aqueles que se encontram nas penitenciárias, nos abrigos, nos asilos, nas ruas, que todos possam experimentar do benefício da suave presença de Jesus. Amado Mestre Jesus, aumentai a nossa fé e nos dê a sustentação para que possamos continuar a nossa caminhada em busca da nossa evolução espiritual. Amado Mestre, que o amor, que a prática do amor, da caridade, da fraternidade, do perdão, seja constante em nosso cotidiano. Amado Mestre Jesus, nos dê a sua paz, estenda sobre todos nós o seu manto de amor e luz, nos dando a sustentação para que possamos manter acesa a esperança de dias melhores, a esperança no futuro melhor. Amado Mestre, permaneça entre nós, hoje, amanhã e para todo sempre. Que assim seja. Agradeço ao Lucas, agradeço a todos que fizeram presente, agora virtualmente, mas espiritualmente todos presentes, né? Todos que colaboraram, né, nesse trabalho, direto e indiretamente, né? Nossos passistas, a nossa palestrante, né, Helena, e que tenhamos todos um domingo de paz, um domingo de amor, abençoado, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja em cada coraçãozinho.